Hoje em dia é muito comum as pessoas terem mais de um emprego, mas quem está nessa situação deve ficar atento a critérios específicos para o recolhimento do INSS e aposentadoria. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo aqui no quadro Bom Dia INSS do Jornal da Manhã com o advogado especialista em direito previdenciário, Izandir Rezende. Bom dia, obrigado mais uma vez pela presença. Bom dia, Antônio. É possível isso, a pessoa ter dois empregos e ter duas contribuições previdenciárias? Com certeza. Primeiramente, essa regulamentação está na Instrução Normativa 971 de 2009. Como a gente vai proceder nesses casos onde um cidadão tem mais que 2, 3 empregos? É muito fácil. Nós temos uma tabela que estão as alíquotas da qual você recolhe, 8%, 9% e 11%. Como que nós vamos proceder? Por exemplo, eu tenho um funcionário que ele ganha lá, o A ganha R$ 1.100 de um emprego. Ele tem um segundo emprego onde ele ganha R$ 2.200. O procedimento, ele vai fazer a soma de R$ 1.100 com R$ 2.200, nós vamos ter um total de R$ 3.300. Quando você pega o valor de R$ 3.300, ele vai cair na alíquota da tabela de recolhimento em 11%. Esse é o segredo. Então, ele vai recolher sobre 11% dos 2 empregos que ele recebe, e não separadamente. Mas vamos explicar uma situação. Às vezes, dependendo da categoria profissional, você tem uma carga horária de trabalho menor. E aí você tem 2 vínculos, por exemplo, na carteira de trabalho, 2 registros em 2 empresas diferentes. Exatamente. Como que ficaria esse cálculo aí dos 11%? Porque aí os patrões, as empresas vão recolher separadamente essa contribuição previdenciária. É aí que entra ele como empregado, né, funcionário, ele tem o dever de fazer a comunicação para o RH da empresa para que proceda esse recolhimento. Por que isso, Antônio? Se eu recolher individualmente, quando eu for aposentar, eu vou ter um prejuízo na minha aposentadoria. Vamos pegando esses 2 valores de salário hipotéticos aí, o 1.200. Quanto que seriam os descontos separadamente nas 2 empresas? Se você pegar um de 1.100, você vai recolher na alíquota de 8%. Olha só, se eu pegar o de 2.200, eu vou recolher uma alíquota de 9%. Daria o quê? 17%? Daria 17%. Aí você vai dizer, mas espera aí, eu estou recolhendo 11% sobre um valor total. Exatamente, porque quando eu vou pedir a minha aposentadoria, eu provo para a Previdência Social que eu recolhi não sobre 1.100 separadamente de 2.200. Eu recolhi sobre o montante que eu ganho mensal. Mas qual das empresas vai aplicar os 11% relativo ao total dos 3.300? As 2 empresas. Você comunica as 2 empresas a recolher sobre 11%. Eu recolho 11% sobre 1.100 e recolho 11% sobre 2.200. Um outro detalhe. Quando eu recolho acima do teto, isso acontece muito, acima do teto. Hoje está em torno de R$ 5.000, Hoje, né? o teto é R$ 5.189. O teto de aposentadoria. O teto de aposentadoria. Então, qual é o procedimento? Vamos supor que eu tenho lá, eu ganho numa empresa 4.000 e tenho uma outra empresa que eu ganho 3.000. Olha só como R$7.000 no total. R$7.000 no total. Sobre o 4.000, na tabela eu estou em 11%. Como que eu vou proceder aqui nesse caso? Para não ter prejuízo e não recolher acima do teto para o governo federal. Eu vou recolher 11% sobre o valor de R$ 4.000. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor de R$ 5.189 e diminuir dos 4.000. Correto? Então, quanto que eu vou achar lá? Eu vou achar R$ 1.189, que é o valor que eu preciso para atingir o teto. Sobre os 1.189, eu recolho os 11%, que vai dar em torno de R$ 130. Ou seja, eu, empregado, tenho que comunicar ao RH da minha empresa que faça esse procedimento. E, com certeza, o contador do RH da empresa, ele sabe do que se trata. Ou seja, eu não vou recolher
11% sobre 4 mil e também recolher 11% sobre os 3 mil. Porque aí eu estaria dando dinheiro à Previdência, que seria depois um processo de pedir a restituição sem a devida necessidade. E isso é feito entre patrão e empregado. Não precisa procurar a INSS nesse momento. Não precisa você procurar. Você comunica ao RH e o próprio contador sabe como dirigir esse trabalho. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.